Claro, democracia no sentido de que, por exemplo, a Alemanha Oriental se dizia uma república democrática, né? E a Coreia do Norte hoje tem democracia no nome também, né? Então é a democracia invertida, da nova língua, né? E a gente é interessante, porque a gente tem que lembrar, como a gente estava falando agora um pouco da imprensa, né? Que a imprensa tem uma narrativa, a gente vê o comportamento submisso da imprensa em relação a esse regime novo, e a gente pensa o que seria do Brasil e do mundo recentemente se não fossem as redes sociais livres, né? Se não fosse o surgimento de novos veículos, de novas possibilidades de circulação de informação, de opinião, né? A gente teria uma narrativa totalmente enquadrada ali, formatada para desinformar o público, né? Eu sempre tenho tratado bastante dessa questão da regulamentação, que eu sempre chamei de censura, né? Acho que eu e o Rodrigo também, a gente tem tratado, fomos alguns dos primeiros a falar dessas coisas, do perigo desse combate às fake news, né? Desse pretexto do combate ao discurso de ódio, às informações falsas, né? Lembrando que isso sempre teve direcionado de maneira política muito clara, né? Porque o que aconteceu, que a internet permitiu, né? A internet permitiu a quebra de uma certa hegemonia, um certo monopólio opinativo que já vinha sendo dominado pelos grandes veículos, que estavam, de alguma maneira, assim, homogeneamente, sociológica e politicamente homogêneos, né? Todo mundo mais ou menos com aquela linha de raciocínio, de pensamento, mais ou menos ali que a gente pode falar em termos de ideologia, uma síntese um pouco da coisa do socialismo, no sentido do progressismo social e do capitalismo de mercado. Então, houve uma espécie de síntese, e ali todo mundo começava a repetir as mesmas coisas, né? E o que a internet possibilitou foi a quebra dessa hegemonia e a circulação de uma série de novas visões, perspectivas sobre a política, sobre costumes, né, sobre uma série de temas, né? E aí a gente chega em 2016, que para mim é o ano-chave para você compreender tudo isso, que é o ano em que, digamos, essa quebra da hegemonia e essa ampliação do mercado do debate de ideias graças à internet, né, circulação de opiniões e informações, é a primeira vez que isso gera efeitos políticos muito claros, né? Na Inglaterra a gente tem o Brexit e nos Estados Unidos a gente tem a vitória do Trump, que eram, digamos, desdobramentos políticos totalmente imprevistos e condenados pela elite, digamos, pelos monopolistas da opinião pública, né? Eles não esperavam, eles achavam que tinham controle da opinião pública a ponto de poder ter o resultado que eles queriam, e aqueles resultados provocou uma reação nessa elite, e que imediatamente, no ano de 2016, começou a surgir uma série de iniciativas de regulação, de censura. Eu lembro que surgiu os Poynter Institutes, passou a sediar aquela International Fact-Checking Network, né, que reunia uma série de agências do mundo inteiro. Começaram a aparecer essas agências de checagem, todas com o mesmo viés político. Começaram a pressionar as plataformas para ela não permitir, porque a tese era que a vitória do Trump e do Brexit, e depois no Brasil, 2 anos depois, aconteceria o mesmo com o Bolsonaro. A tese é que isso só foi possível justamente graças digamos, à anarquia informacional que circulava na internet na época, né? Isso aí permitiu. Então, não era porque as pessoas se sentiam representadas pelo Trump ou pelo Brexit, né? Mas é porque elas foram enganadas, deliberadamente iludidas, né? E aí, em 2016, a gente vê reações muito explícitas, né? Teve aquele filósofo americano Jason Brennan, que escreveu um livro chamado Against Democracy, que ele falava justamente que o Brexit e a vitória do Trump tinham sido problemas da democracia, problemas de excesso de liberdade de opinião, né? Teve um outro jornalista também chamado James Straub, que ele é membro daquele Council of Foreign Relations, né, um think tank globalista americano, que ele escreveu um artigo muito interessante na revista do Council of Foreign Relations, que o título, se eu não me engano, era alguma coisa assim, é hora das elites se levantarem contra as massas ignorantes, né? Também em referência ao Brexit, ao Trump, né? Ou seja, a gente viu esse processo crescendo, e no Brasil você tem uma pressão cada vez maior sobre as redes sociais, e por um lado, e por outro lado, a censura estatal oficial, né? Clássica, no modelo clássico, que é a interferência dos tribunais superiores na liberdade de comunicação, né? O Rodrigo censurado, eu fui censurado, a gente tem tantas outras pessoas censuradas, veículos grandes foram censurados, né, sobretudo em períodos críticos, como a corrida eleitoral, né? Então isso tudo vem de longe, e não espanta que chegado ao poder um governo, um regime comunista,
tenha esses projetos cada vez mais agressivos de controle da opinião pública, né? É muito triste, a censura está aí, está instalada, está crescendo, né? E aí você acorda no domingo, pega o Globo e tem lá um editorial defendendo a censura, cujo título é Plataformas Digitais são coniventes com desinformação da extrema-direita. E aí vem o Arthur Lira também falando em jornalismo profissional como mecanismo contra a desinformação. Aí fica muito complicado, como o Flávio falou, a gente volta àquele monopólio da informação, né, os donos da verdade, e não é isso que a gente quer. Então, todo mundo de olho aí, porque essa semana vem mais uma pancada, vem mais um pacotão em defesa da democracia.